Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha aqui, mudei meu visual. Pra quem estava loiríssima, agora está cobreada, né? Chocolatou, acobreou, amei essa cor. E sim, meu povo, vou deixar aqui uma foto, tá? Do meu processo de emagrecimento. Pra quem não sabe, né, eu engravidei, engordei mais de 20 quilos, se eu não me engano foi de 2 a 23 quilos. E assim, eu tô no processo, quando eu completei 3 meses, eu realmente vi que o meu útero voltou bastante, né? O meu tônus muscular talvez não tenha voltado totalmente, mas eu estou fazendo ali o hipopressivo pra ajudar. Mas o que é que eu quero te falar, gente? Que depois disso eu percebi que agora eu precisava dar uma focada em mim. Ai, Juliana, mas você amamenta? Amamento, tá, gente? Então é por isso que eu tive bastante cautela. E assim, qual dica que eu gostaria de ter recebido bem no início do meu emagrecimento? Né? Esse ano eu já sabia dessas dicas, mas em outros anos eu não sabia, por isso que toda vida que eu iria tentar, né, emagrecer. Né? Porque assim, nem sempre dá pra pessoa ir tá indo no profissional como nutricionista, é o mais indicado. Todo mundo sabe o que a regra é dieta e treino, todo mundo sabe. Mas uma coisa bastante assim, interessante e fundamental é quando a gente fala que a gente vai comer saudável, né? Comer saudável não significa emagrecer. Isso é algo que eu vejo muitas pessoas falando: ah, não, eu tô numa reeducação alimentar. Reeducação alimentar não é a mesma coisa de emagrecimento, né? Claro, ali, se você for uma pessoa obesa, tá acima do seu peso, começa uma reeducação alimentar. Lógico que se você for tirar ali nos primeiros momentos as massas, as frituras, né? O açúcar, lógico que você vai baixar ali o seu peso, né? Mas se for uma pessoa que tem pouca gordura, que já tem diminuído, né, essas coisas. E assim, gente, porque nem tudo que é saudável tem baixo índice calórico. Uma manga é saudável e uma delícia, né? Mas se você for comer 3 mangas hipercalórica, é saudável, né? Mas dentro ali do déficit calórico talvez não entra, mas é saudável. Então, quando eu comecei a entender que nem tudo que é saudável tem uma caloria muito baixa, ali já começou a fazer mais sentido na minha cabeça, certo? Começou a fazer muito mais sentido. Por quê? Quando eu comecei a entender de fato como que funciona, porque pra quem não me conhece, gente, eu não gosto de repetir a mesma comida todos os dias. Então eu precisei estudar e saber muito sobre essa área, né? Não sou nutricionista, mas eu trabalho na área. Eu tenho que entender um pouco. Então isso acabou que me deixou, como é que eu posso dizer, mais curiosa para poder falar sobre o assunto, entender o assunto, né? E sim, emagreci 6 quilos aí dentro de um mês. Continuando, segundo ponto, né, que eu acho assim, muito, muito importante, é sobre as frutas. Gente, como que funcionam as frutas? Muita gente fala: ah, não, comi uma salada de fruta, ah, não, eu passo o dia comendo fruta. Gente, pra quem não sabe, fruta tem que ter sim. Ai, desfocou. Fruta tem que ter sim na nossa dieta. A fruta, ela tem que existir, claro. Mas, gente, existem frutas que é a base ali do açúcar. Não é o açúcar refinado, né? Não vamos comparar o açúcar de uma fruta para outra açúcar. Mas, querendo ou não, ali sobe seu índice glicêmico, sobe o açúcar no sangue. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A fruta em si, então, eu comia muita fruta, eu gostava muito de melancia, muita, e manga, e muita banana, e muitas coisas ali, não. Até porque, depois que eu entendi que se comer fruta, às vezes combinando com alguma coisa, ou ter as estratégias certas na hora de comer a fruta, ou comer a fruta como uma sobremesa ali do almoço, ou então combinar uma fruta para quem gosta muito de tomar suco na hora do almoço, às vezes a pessoa coloca ali uma fruta. Ou seja, existem várias combinações. Então, depois que eu entendi também que a fruta em si, né, tem muitas frutas que tem muito açúcar, aí vem a história do saudável, né?
que o saudável em si nem sempre tem um baixo índice calórico, porque às vezes ali, meu povo, você tá ali, aí você, né, comeu várias frutas, comeu uma salada de fruta de tarde, muita gente, comi só uma salada de fruta, aí depois, não, mas eu também comi umas 3 castanhas, não sabe que a castanha e o amendoim tem um alto índice, né, calórico, e gente, o que faz perder caloria, e que muita gente não sabe, é o déficit calórico. É calorias, entendeu? Não é carboidratos. Muita gente às vezes fala, não, o carboidrato aqui. Gente, calma. Não é assim que funciona, não é o açúcar em si, entendeu? É as calorias. E o terceiro ponto, né? Gente, eu sei que muitas pessoas aqui conhecem alguém ou até mesmo já emagreceu. Correndo, já emagreceu. Fazendo algum esporte de alta intensidade, né? Mas no meu processo de emagrecimento eu vejo que, tipo assim, às vezes eu pratico, né, o beach tênis. Hoje eu não pratico mais tanto como antes por conta que a minha filha ainda é muito pequenininha. Queria praticar mais vezes e assim, cansa muito, né? Por conta de passar a noite acordada. Agora, por exemplo, eu tô um pouco gripada, não tô tendo condição porque eu tenho que me dedicar só a ela. Vocês conseguem entender, né? Aí, tipo assim, quando eu entendi que o que iria me ajudar mesmo era a musculação, gente, é disparado. Eu tenho um produto que eu vendo que ajuda no processo de gordura localizada, que é com minhas máquinas, né, trabalhar a área da estética. E assim, quando eu comecei a ver a diferença de pessoas que praticavam musculação com alta intensidade, eu tinha muito mais resultado, eu disse, Aí foi que eu comecei a estudar bem essa área, sabe? Entrei muito na área da nutrição, entrei muito na área esportiva. E hoje eu consigo entender, depois que eu consegui entender o porquê que a musculação funciona no processo de emagrecimento, gente, foi assim, no mês que E eu não fui todos os dias, não. Por conta, né? Quem dera se eu conseguisse todos os dias, mas no máximo de 4 a 3 dias ali, porque eu tentei o máximo que eu podia. Eu fazia muito AEG em casa, então eu tava com a bicicleta emprestada, então eu começava a fazer ali um aeróbico em jejum, uns 10, 15 minutos, porque no começo a bunda dói, não é fácil, né? E assim, muita gente me perguntou, Juliana, em relação ao leite do peito. Gente, no começo deu uma pouco diminuída, mas depois voltou tudo. Mas assim, é como se, tipo assim, fosse regulando os meus hormônios, né? Essa parte hormonal. Porque a mulher sempre tá ligada muito à questão hormonal. Então, até isso, né? Que era outra dica que eu iria falar. Até isso influencia, se você tiver com T4, T3 muito diminuído, entendeu? Tudo isso influencia, os hormônios da mulher influenciam diretamente também no perco de peso, por isso que é muito importante a gente fazer esses exames, tá? E é isso, o vídeo durou 8 minutos aí, muito legal, né? Um assunto aqui que eu vou amar falar demais mesmo, porque, gente, é muito bom quando a gente começa a fazer as coisas, a gente começa a ver feito, mas principalmente quando eu comecei a entender de fato, né? Quando você tá ali num mundo onde você não entende, você vai malhar só por malhar, você não sabe nem o que você tá fazendo. Quando você termina, você às vezes vai comer uma batata frita, vai comer pizza, não tem problema comer essas coisas, tá? Eu prometi pra mim mesma que eu vou voltar a comer, mas quando eu tiver mais perto do meu objetivo é voltar ao peso, né, de quando eu engravidei, já faltam de 3 a 4 quilos, já está bem pertinho, né, porque assim, eu vi que eu cheguei num peso que realmente era como se eu tivesse, né, porque eu realmente engordei na gravidez, então eu tô perdendo o que eu engordei de fato. E assim, Juliana, você não quis esperar mais. Gente, tá dando pra eu fazer, não tem um babá, mas está dando pra eu fazer. Por quê? Porque eu consigo escolher os melhores alimentos. 80 a 100 gramas de arroz já me sacia legal. Eu tenho uma produção de leite boa, né? Se você vê que se você amamenta e sua produção de leite baixa, procure um profissional pra te ajudar, né?
E assim, eu também tomo muito chá, que ajuda na estimulação. E tudo isso, gente, é um conjunto de coisas. Então, hoje, graças a Deus, estou produzindo bastante leite. A Antonella mama mais na mamadeira, né? Inclusive, agora ela tá mamando ali.